Bem, ele pede agora para representar os pontos A, B, C e D e E no plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema em que tem dois eixos. Um eixo horizontal, que representa a abscissa, X, eixo X, chamado eixo X. Esse eixo X aqui é o eixo das abscissas, ou seja, representa os primeiros elementos dos pares. Você já sabe, a abscissa é o primeiro elemento do par. Por exemplo, nesse ponto A aqui, a abscissa é 1. E a ordenada, que é o segundo elemento, é o Y, é o menos, no caso aqui é o menos 2. O Y, que é o eixo das ordenadas, é o eixo vertical. Então você tem o eixo horizontal, que é o abscissa, X, e o vertical, que é o Y, o vertical e o horizontal. Vamos apresentar esses pontos então. Ponto A é 1, a abscissa é 1, e a ordenada é menos 2, 1 e menos 2. O 1 vai ser na horizontal. Então, 1. E a abscissa, aliás, a ordenada na vertical, que é menos 2. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar o 1 aqui, na horizontal, e o menos 2 na vertical. Como é negativo, o menos 2, como é negativo, vai ser para baixo do zero, porque o zero é a origem dos dois eixos. Zero é a origem do X e a origem do Y. Certo? Como o menos 2 é na vertical, ele vai ser embaixo, que é menos 1 e aqui é menos 2. Então 1 e menos 2. Então o ponto A fica aqui. Você vai pontilhando aqui, tracejando, aliás, vai fazendo tracejado, fazendo a relação entre 1 e menos 2. E aqui fica o ponto A, né? Nesse cruzamento aqui perpendicular entre os dois, a abscissa e a ordenada. Aqui é o ponto A. Bem, ponto B, 0 e 3. Ponto B é 0 e 3. Veja bem, 0 é a abscissa, 3 é a ordenada. Onde é a ordenada? É no Y. Como a ordenada é 3, né? O 3 para cima, no vertical, o 3 é na vertical. Como é positivo, vai ser acima do zero. 1, 2, 3. Como a abscissa é 0, então o ponto vai ficar na ordenada, em cima da ordenada 3. Então aqui é o ponto B, né? Vai ficar em cima da ordenada. Quando a abscissa for 0, o ponto vai pertencer ao eixo Y, ao eixo da ordenada, vai ficar em cima da ordenada que for dada aqui. Como a ordenada dada aqui foi 3, então esse ponto vai ficar, né, em cima da ordenada 3, no eixo Y e exatamente no valor da ordenada. Ou seja, é 3 na abscissa, 3 na horizontal, aqui, positiva para a direita. 1, 2, 3. E menos 2 na ordenada. Menos 2, negativo, ordenada vertical, na vertical. Então você traceja, vai tracejando, quando igualar aqui no 3, você vai tracejando, menos 2, aliás, 3 e menos 2. Então aqui é o ponto C, 3 e menos 2. Ponto D, menos 3, 3. Menos 3 na abscissa, veja que é negativo, a abscissa é 1. A abscissa é na horizontal, e é negativo. Como é negativo, vai ser à esquerda do zero, porque é na horizontal, só que é o que? Negativo, menos 1, menos 2, menos 3. E o 3 é na ordenada, é na vertical, ordenada vertical, é o Y. Então, você vai estar tracejando até igualar o 3, aí traceja. Então vai ficar aqui o ponto D, a abscissa menos 3 e a ordenada 3. A ordenada é na vertical. Como é positivo, vai ser para cima. A abscissa negativa é à esquerda. Portanto, ponto D. Então aí você tem os pontos, né? A, B, C. E esse ponto aqui, e o último ponto, que é o ponto E, menos 4 e 0. Veja bem, o ponto D, o ponto E
Menos 4 e 0. Menos 4 é o que? A abscissa. 0 é o que? A ordenada. Como a ordenada é 0, o ponto vai ser na abscissa. Menos 4. Então só a abscissa é aonde? Na horizontal. Então 1, 2, 3, 4. Menos 4. Porque é negativo, fica para a esquerda. Então o ponto vai ser aqui em cima da abscissa. Menos 4. Por que vai ser em cima da abscissa? Porque o valor da ordenada é 0. Certo? Mesmo caso que a gente viu aqui no ponto B. É o ponto B. Só que o ponto B, quem é 0 é a abscissa. Como a abscissa é 0, se a abscissa é 0, o ponto vai ficar em cima da ordenada indicada, no caso aqui 3. Vai ficar em cima exatamente da ordenada 3. Portanto, seria aqui no caso 0 e 3. Por isso que ficou aqui. Ó. Então nós temos o ponto E. Então o ponto E é na abscissa. E o ponto B é na ordenada. Portanto, está aí a representação.